Vamos lá. Uma das primeiras coisas que você precisa aprender a fazer no Notion é mexer nas configurações. Um dos primeiros macetes que eu vou passar para vocês é, no teclado do computador você vai apertar as teclas Ctrl e ponto. E aí você vai abrir a barra lateral e os comentários do lado direito. Para adicionar os favoritos, que é uma das primeiras coisas que eu vou ensinar para você, você vai apertar na estrelinha no canto direito e aí ele vai ficar aqui na barra lateral, a sua página favoritada. No caso, você vai favoritar a sua página inicial do aplicativo Proativo. E para mexer nas configurações, você vai clicar aqui em configurações, e aqui em configurações você vai fazer uma das primeiras coisas que é importante. Se você não fala inglês, você vai clicar aqui em idioma e região, e vai clicar aqui na opção português. No meu caso, o meu já estava. Então, aqui clicando em português, seu aplicativo vai reiniciar e vai voltar em português. Outra opção importante é você vir em minhas configurações, e você pode alterar a aparência aqui, se você quer escuro, se você quer claro. No meu caso, eu uso o escuro por conta das vistas. Não tem um problema de vista, mas é bom evitar. Eu recomendo que use a aparência no sistema escuro. Então fica dessa forma. Outras informações você vai aprendendo ao longo do tempo, mas nesse momento as duas informações mais importantes que você precisa saber mexer é no idioma e na aparência. Fora isso, aqui você não vai mexer em nada por muito tempo. Então voltando aqui, são as configurações que você precisa saber por enquanto. Depois eu vou entrando mais a fundo em cada etapa para você poder saber mexer e configurar o Notion da forma que te interessa, da forma que você quiser personalizar todo ele. Por enquanto, vamos seguir o padrão, usar somente as ferramentas que a gente tenha acessível e que tenha uma linguagem fácil para você nesse momento. Vamos lá. Uma das primeiras coisas que você precisa aprender a fazer no Notion é mexer nas configurações. Um dos primeiros macetes que eu vou passar para vocês é, no teclado do computador você vai apertar as teclas Ctrl e ponto. E aí você vai abrir a barra lateral e os comentários do lado direito. Para adicionar os favoritos, que é uma das primeiras coisas que eu vou ensinar para você, você vai apertar na estrelinha no canto direito e aí ele vai ficar aqui na barra lateral, a sua página favoritada. No caso, você vai favoritar a sua página inicial do aplicativo Proativo. E para mexer nas configurações, você vai clicar aqui em configurações, e aqui em configurações você vai fazer uma das primeiras coisas que é importante. Se você não fala inglês, você vai clicar aqui em idioma e região, e vai clicar aqui na opção português. No meu caso, o meu já estava. Então, aqui clicando em português, seu aplicativo vai reiniciar e vai voltar em português. Outra opção importante é você vir em minhas configurações, e você pode alterar a aparência aqui, se você quer escuro, se você quer claro. No meu caso, eu uso o escuro por conta das vistas. Não tem um problema de vista, mas é bom evitar. Eu recomendo que use a aparência no sistema escuro. Então fica dessa forma. Outras informações você vai aprendendo ao longo do tempo, mas nesse momento as duas informações mais importantes que você precisa saber mexer é no idioma e na aparência. Fora isso, aqui você não vai mexer em nada por muito tempo. Então voltando aqui, são as configurações que você precisa saber por enquanto. Depois eu vou entrando mais a fundo em cada etapa para você poder saber mexer e configurar o Notion da forma que te interessa, da forma que você quiser personalizar todo ele. Por enquanto, vamos seguir o padrão, usar somente as ferramentas que a gente tenha acessível e que tenha uma linguagem fácil para você nesse momento. Como criar uma página no Notion? Se o seu perfil for novo, você vai aqui no canto esquerdo e clica em nova página. E vai abrir uma página como essa. E o título é esse aqui, editável. E aqui embaixo você tem as funções. Nesse caso, dentro da própria página você tem duas opções também para criar a página. Você vem aqui no cantinho, no espaço em branco, e vai aparecer esse maisinho. Você clica no mais e você pode adicionar uma página. Ou no teclado do seu computador você pode digitar barra, como está aqui, e selecionar a página, ou digitar PA, que são as iniciais de página. Nesse caso, clicando na página, você vai poder renomear o título, adicionar um ícone, configurar de acordo com o seu desejo, alterando até as cores, ou personalizando de acordo com o ícone que você tenha no seu computador. Você também pode adicionar uma capa essa que você também pode alterar de acordo com o seu gosto e as opções que o próprio Notion disponibiliza. Você pode fazer uma pesquisa, não um flash. De acordo com a sua pesquisa, você pode adicionar a sua capa, alterar e reposicionar a foto de acordo com o seu gosto. E aí você clica na opção que você deseja e reposiciona. Não sei o que tem só a ver com casa, né? Mas ele está dizendo. Então você reposiciona, salva e está prontinho. Temos já uma página dentro do seu Notion. Uma nova página. Então já aprendemos a criar uma página, já aprendemos a alterar o título, o ícone e a capa. Agora vamos aprender a alterar a fonte. Você vem aqui no canto superior direito e aí você vai ver as três opções. Portanto, você pode alterar o texto para pequeno e grande. Você pode alterar as fontes para esses três modelos aqui. Eu gosto desse último modelo. Você pode também alterar a largura da página para uma largura estendida ou uma largura centralizada no meio da página. Ou você pode bloquear, para que você não faça nenhuma ação na página sem querer. Então, nesse caso, deixa eu ir lá desbloquear para a gente marcar essas três funções.
Aprendemos a alterar a fonte, como alterar a largura e como bloquear a página. Então é isso. Simples, né? Vamos seguir para o próximo tutorial, onde eu vou ensinar a vocês os próximos detalhes e as próximas informações necessárias. E vamos fazer melhor. Agora que você já sabe criar uma página no Notion, o que você precisa saber é adicionar novos conteúdos na sua página. Vamos clicar aqui na nossa página e você vai ver o seguinte. Aqui já temos algumas informações. E essas informações, elas vêm de onde? Quando você clica a barra no teclado do seu computador, vai aparecer o bloco de conteúdo. E, na verdade, são essas funções que estão numeradas aqui em cima. Eu vou mostrar para vocês cada uma dessas funções, o que é que ela serve, para que é que ela serve e como é que você pode usar dentro do seu projeto, dentro da sua página, para adicionar o controle à sua rotina. Simples e fáceis de usar. Aqui em cima eu deixei numerado 23 itens e aqui embaixo eu deixei esses 23 itens do bloco de conteúdo em exemplos. Aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona cada um deles. E vamos lá! Dentro do bloco de conteúdo nós temos 23 funções. Dessas 23 funções eu vou listar algumas funções que são semelhantes, são relacionadas à mesma função. No caso de 1 a 4, nós estamos nos referindo a textos, a configurações de texto. No caso de 5 a 8, nós estamos nos referindo à listagem. No caso, se você quiser listar itens, você vai usar as funções de 5 a 8. De 9 a 10, nós temos funções que são usadas pelas pessoas que fazem programação para guardar códigos e coisas relacionadas a isso. No caso, bloco de citação, link para a página. No caso 11 e 12, são funções que são relacionadas às páginas, onde você pode usar um atalho para ser direcionado para outra página e coisas semelhantes. Lista de alternante, que é o item 13, é quando você pode adicionar itens aqui e deixar minimizado. Então eu vou mostrar essa função para vocês logo mais. Nos itens 14, 15, 16 e 17, nós temos a função integrar, onde nós podemos adicionar links dos sites, vídeos, áudios, códigos e todas as funções que você tem de conteúdo de mídia no seu computador. Então é a mesma função. Então aqui de 14 a 17 é a mesma forma de estabelecer e integrar itens. No caso da tabela, galeria e calendário, são basicamente a mesma função, só que com visualizações diferentes. A gente visualiza a tabela, a galeria e o calendário na mesma função. E essas funções eu vou mostrar para vocês individualmente em cada um dos vídeos para que vocês possam absorver o máximo de detalhes possíveis. Aqui embaixo eu vou dar alguns exemplos de cada uma das 23 funções e vamos entrar em mais detalhes a respeito de cada um deles. Então vamos lá para a parte prática. Aqui em texto, você não necessariamente precisa de um comando. Você pode clicar em qualquer espaço em branco no Notion e você vai poder digitar o seu texto. No caso do título 1, você vem aqui no quadradinho onde tem esses vários pontinhos e vai clicar aqui em transformar em título 1. A mesma coisa para as outras funções. Título 2, você vai em transformar em título 2. Título 3, transformar em título 3. No caso, lista de marcadores. Vocês vão ver que a função é exatamente essa aqui. Você vai clicar em Enter, vai digitar o item que você quer, vai dar um Enter e assim sucessivamente. No caso das listas numeradas, você pode fazer tanto com letras como com números. E aí você vai escrever o item e vai numerar. No caso, é importante que você escreva alguma coisa para dar continuidade. Lista de tarefas. Como a gente já viu aqui, é a mesma coisa. A gente vai ter essas caixas de tarefa onde a gente vai poder dar o checkout e digitar o projeto que a gente tem para fazer naquele dia. No caso da frase de destaque, quando você seleciona a opção frase de destaque, vai aparecer esse quadradinho aqui onde você pode até arrastar itens para dentro dele, trocar o ícone e colocar aqui personalizado de acordo com o que você deseja. Então é fácil e interessante usar isso aqui, uso muito. No caso do código e a equação, não tem muito a explicar porque basicamente é uma função que os programadores usam e a gente pode usar como bloco de nota também, mas não tem muita funcionalidade. Há outras funções que fazem a mesma coisa melhor. Bloco de citação é para você citar algum outro usuário, citar uma página, citar qualquer outra função de dentro do Notion. No caso, eu posso simplesmente digitar aqui arroba e aí eu digito o nome do proativo e aí o proativo vai ser citado. O link para a página, você pode simplesmente selecionar o link de qualquer página. No caso, eu posso copiar o link de qualquer página, selecionar o item e colar em cima. E aí, esse item vai passar a ser clicável a partir do link. Então, você pode clicar aqui e abrir o link que você selecionou dentro dele. É só selecionar o texto e colar o link.
Lista de alternante, você vai clicar aqui nos vários pontinhos e você vai identificar que lista de alternante também é uma função muito interessante. Você vai criar uma aba oculta para você adicionar itens dentro. Por exemplo, eu vou mostrar o exemplo aqui, ó, lista de alternante. Então o exemplo está aqui dentro, então é só clicar aqui no cantinho e ele minimiza. É uma função muito interessante para quando a gente quer fazer grandes resumos e a gente precisa deixar a página mais limpa. Incorporar link é basicamente a mesma função que eu ensinei aqui em cima. A gente cola o link dentro da palavra, dentro do texto, dentro até de um ícone que a gente tenha necessidade. Incorporar vídeo, áudio, código e até mesmo um site, a gente usa a mesma função. A gente vai aqui embaixo, vou dar um exemplo, digita barra integrar. Aí vai aparecer essa função. Então, ao clicar nessa função, você vai poder carregar vídeo, áudio, imagem, jogar um link aqui de algum site e fazer uma integração. Então, necessariamente não são coisas diferentes, é a mesma forma para todas as 4 funções aqui. No caso da tabela, temos 2 tabelas no Notion. Uma tabela simples, que é no caso, essa tabela simples com colunas e linhas simples, onde você pode adicionar novas colunas, novas linhas, clicando no mais. E aí você pode configurar e adicionar os itens da sua forma. No caso da tabela mais complexa, eu vou mostrar para vocês um vídeo especificamente mostrando cada uma das funções da tabela, onde eu vou mostrar para vocês também a galeria e o calendário, que são funções que são acopladas à tabela. Então eu vou mostrar para vocês os exemplos mais a fundo e mais aprofundado de cada um deles, certo? Isso aqui é um pente fino em todas as funções do bloco de conteúdo que a gente tem no Notion. Acima disso aqui, tem as funções que são mais a fundo dentro da tabela, da galeria e do calendário, que também não é nada difícil. Eu vou esmiuçar cada um dos passos para que você entenda e saiba como adicionar cada uma dessas funções no seu cotidiano. Então vamos recapitular. Na primeira visualização da tabela, vamos ter ela em linhas, onde a gente vai ter aqui o conteúdo 1, 2 e 3, que na verdade são páginas, tanto que você pode clicar aqui e abrir como páginas. E aqui, no caso, ao lado nós temos as propriedades, onde você pode adicionar uma nova propriedade aqui clicando no mais. Então, visualização em tabela, aparece uma lista. Visualização em calendário, vai aparecer um calendário conforme as datas que você preencheu lá na tabela. E visualização em galeria, vai aparecer o conteúdo que tem dentro da página, no caso, página 1, página 2, página 3, que você configurou lá na tabela. Então, essas são as 3 formas básicas que temos de tabela no Notion, só que muda a visualização. Logo mais, a gente vai fazer um vídeo bem específico mostrando cada uma dessas funções mais aprofundada para que você possa entender como filtrar e ordenar as informações, como configurar a galeria, o calendário, a tabela e tornar isso uma função vital no seu cotidiano. Vamos para frente. Até o próximo vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma tabela e vamos ser bem objetivos em cada função para a gente ganhar tempo e você entender que é uma coisa simples. Aqui, vamos aqui embaixo que eu vou dar um exemplo para vocês, digitando barra e digitando visualização em tabela ou somente tabela, vai aparecer aqui a opção e você vai clicar embaixo e vai aparecer tabela. Para mim aparecem algumas opções, mas para você vai aparecer em branco, nova base de dados, é só clicar aí. Prontinho? Agora vamos marcar aqui cada uma das opções realizadas. Agora vamos aqui, para criar uma nova propriedade, é só clicar aqui no mais e vai aparecer algumas opções para você selecionar e criar uma nova propriedade. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito dessas propriedades mais a fundo depois. Por enquanto eu só quero o básico. Vamos clicar aqui em texto e aí daí a gente segue. Você pode renomear e mudar os ícones, mas vamos marcar aqui a tarefa realizada. Belezinha. Vamos para a próxima parte. Renomear a propriedade é simples. Você clica na propriedade, tem editar, ou você pode clicar em renomear ou alterar o ícone, clicando aqui no cantinho. Vamos botar esse aqui. Vamos botar o texto 1, só para dar um exemplo. Fecha aqui no cantinho, vamos nessa. Vamos marcar aqui em cima. Agora é simples. Para ocultar o título, você pode renomear, que aqui é o nome da base, e aqui você vai ocultar o título caso você não queira ver. Às vezes dá muita informação na tela. Vamos fechar aqui, marcou. Vamos cá. Para a gente alterar uma propriedade, vamos clicar aqui em tag, aí você pode clicar em editar propriedade, aí a gente vai aqui na lista do tipo de propriedades, aí vai aparecer aquela lista de propriedades novamente, né? Aí você escolhe uma nova propriedade. Nesse caso aqui vamos colocar propriedade número, só para dar um exemplo. Como vocês já sabem, vocês podem renomear
E ali do lado vocês também podem mudar o ícone, mas vamos manter assim mesmo, só para ser rápido. Como adicionar uma nova visualização? É simples, aqui do lado da tabela você vai ter um maisinho quando aqui aparece quando você passa o mouse, e aí você vai clicar nessa visualização. Aqui, ó, olha aqui do ladinho. E aqui você está vendo a visualização em lista. E nesse caso agora você vai clicar aqui no mais do lado da tabela, e vai aparecer o mais, vai aparecer algumas opções para você escolher. Aqui no caso você tem 6 opções de visualização. Você tem galeria, calendário, cronograma, lista. Então você pode escolher qualquer uma dessas visualizações e vai aparecer ali do lado. Aí você vai poder renomear e mudar o ícone. Nesse caso vamos escolher aqui o calendário. É uma visualização bem objetiva. Prontinho. Quando você quiser voltar para a tabela, é só clicar ali, clicar em tabela, e aí você já volta para a tabela na visualização de tabela. Prontinho. Para personalizar, é simples como todos os outros processos. Deixa eu marcar aqui. Você vai clicar na propriedade. Vamos clicar aqui em tabela, por exemplo. Renomear ou editar propriedade. Qualquer uma das duas funcionam. Você clica, muda o ícone para o ícone que você deseja, que represente a função que você está exercendo naquele momento, e você renomeia. Certo? Facinho e objetivo. Vamos para a próxima parte, onde eu vou falar das visualizações e das propriedades um pouquinho mais a fundo. Vamos lá, estamos de volta. Agora que a gente já sabe fazer uma tabela, a gente precisa entender as propriedades que tem dentro de uma tabela. No caso, nossa tabela fica nesse formato e segurando aqui, ó, ou segurando o Shift e rolando a barra de rolagem do mouse, você vai ver uma tabela não necessariamente tem todas essas propriedades. Eu adicionei todas para a gente poder usar agora de tutorial e eu dar exemplos práticos para vocês. Eu listei aqui em uma tabela simples todas as propriedades que a gente tem em uma tabela. Nesse caso aqui ficou em vertical, mas na verdade as propriedades ficam na horizontal. Eu coloquei aqui para a gente poder ler e identificar os nomes das propriedades rapidinho para vocês visualizarem. No caso, toda tabela precisa ter um título, utilizado para nomear o item da tabela. No caso, texto, a gente usa para adicionar uma informação de texto. Número, para adicionar uma informação numérica. Selecionar um item dentro da lista. Multisseleção é igual a seleção, só que nesse caso a gente pode selecionar vários itens ao mesmo tempo. No caso da caixa de status, a gente tem uma caixa de seleção do progresso da tarefa que é pré-pronta. Na data, a gente pode identificar uma data que a gente deseja, agendar e programar um despertador, um alarme para a data desejada também. Vou mostrar um exemplo. Em pessoas, a gente pode adicionar membros. No caso, a gente quando adiciona as pessoas no nosso Notion, com o e-mail das pessoas, a gente tem acesso a nomear e citar essas pessoas. Então a gente pode usar isso dessa forma. Os arquivos de mídia, como eu já mostrei, a gente pode integrar vários arquivos, tanto dentro da página como dentro da tabela. Arquivos de áudio, texto, imagem, vídeo. Então tudo fica aqui na função 9, arquivo de mídia. Checkbox, no caso checkbox, são aquelas caixas de seleção que a gente usa para as tarefas, né? Já mostrou alguns exemplos. A URL é para adicionar os links de alguns sites ou informação que a gente deseja. O e-mail, claramente é para adicionar um e-mail. Telefone, a gente adiciona o número de telefone. A relação é feita para a gente poder visualizar um item de outra tabela, não sendo a tabela que a gente está trabalhando nesse momento. A fórmula é uma fórmula mesmo, a gente vai usar fórmulas para poder fazer contas, dados, visualizações de outras propriedades da própria tabela ou de outra tabela. No caso, o criado serve para mostrar automaticamente a data de criação de cada item. No caso, quando a gente cria o item, ele vai mostrar a data automaticamente. O criado por, ele vai mostrar qual foi a pessoa que criou aquele item, já que a gente pode trabalhar em grupo, a gente pode ter itens criados por pessoas diferentes e automaticamente ele vai mostrar quem foi que criou aquele item. A última edição vai mostrar qual foi o horário, a data da última edição daquele item. Isso aqui é rapidinho de entender também. E editado por. Às vezes uma pessoa não criou a propriedade, não criou o item, mas ela editou. Então a gente pode criar uma propriedade para identificar quem foi a pessoa que editou, por último, aquela função. O rollup é uma função que serve para a gente também visualizar funções de outra tabela e outras coisas mais a fundo que depois eu explico melhor. O botão é um botão, exatamente um botão. A gente clica nesse botão e a gente pode ativar outras funções em outra tabela, outra página, ou adicionar ou criar páginas em outra tabela. Vou mostrar exemplos para vocês aqui embaixo. Nesse caso, temos aqui 21 propriedades. Claro que vocês não vão precisar usar todas, vocês vão usar as mais comuns diante da realidade de vocês. Vou mostrar exemplos práticos aqui embaixo. Vamos nessa. Antes de tudo, vamos aqui marcar nossas tarefas identificadas, entender as funções básicas. Vamos lá visualizar o exemplo prático.
Aqui vamos com a nossa tabela, deixa eu deixar aqui a largura completa para vocês poderem ver o máximo de propriedades possível na tabela. E aqui, a primeira propriedade é o título, então a gente já sabe que aqui é só identificar e colocar o nome da tabela, não tem dificuldade alguma. Aqui em texto a gente pode botar o abecedário comum, em números, identificação numérica. Em seleção a gente pode colocar apenas um item, quando a gente seleciona um, o outro some. Em seleção múltipla, a gente pode colocar até vários itens, no caso, e a gente pode criar itens diferentes também, se faltar. Então a gente pode estar o tempo todo criando. No caso de data, a gente seleciona uma data específica, a gente pode criar um lembrete no dia do evento, por exemplo, a data de término, onde a gente vai colocar ali uma data que a gente deseja que termine, e incluir, no caso, o horário. Eu vou colocar aqui 9 horas da manhã, e aí ele já multiplica, ele duplica ali para 9 horas também, e aí fica assim, desse formato. 19 de abril de 2024, às 9 20 de abril de 2024, às 9 horas. Então, é uma informação bem completinha. Aqui no caso de pessoas, você vai colocar as pessoas que você tem dentro do seu Notion convidado. No meu caso, vou colocar essas duas aí, do exemplo. Arquivo e mídia é simples, você vai carregar um item que tem dentro do seu computador, pode ser uma imagem, uma música, um documento, pode ser qualquer ferramenta que esteja dentro do seu computador. Dentro do plano free é até 5 megas. Se você tiver um plano pago, é até ilimitado alguns arquivos. A caixa de seleção, a gente já viu como é que funciona, é simples, é só uma caixa de seleção onde você tem um item clicável e você pode selecionar aqui, determinar do que ela se trata. Prontinho. O URL é muito simples, você vai colocar um URL de um item que você capturou do site qualquer que seja, um e-mail, mesma coisa. Você pode colocar o e-mail, telefone também, não tem muito o que dizer sobre isso. Fórmula, depois a gente vai aprofundar isso, mas ele, quando você clica aqui, você tem a possibilidade de colocar algumas fórmulas. Inclusive o próprio Notion ensina algumas funções relacionadas à fórmula para você construir fórmulas. Depois a gente vai fazer um vídeo específico sobre fórmulas e a gente vai aprofundar. Por enquanto, vamos deixar em branco. A relação, eu já fiz uma relação aqui com outra página, no caso o nome da base, para a gente poder adicionar alguns itens. No caso a base lá está vazia. Mas quando você faz a relação, você pode adicionar algum item da outra tabela ou da outra página que você vinculou à nossa página atual. O rollup é basicamente a mesma coisa. Você vai pegar uma seleção e você vai escolher qual a propriedade desse item você quer ver. Nesse caso, como eu não fiz nenhuma seleção, ela não vai aparecer nada, mas depois a gente aprofunda mais nessa função também. O criado em mostra quando essa função foi criada, o criado por mostra quem criou essa função, a última edição mostra qual foi o tempo da última edição dessa função, no caso às 2 horas da manhã, agora há pouco, e a última edição foi criada por mim mesmo, nesse caso. No caso da função do botão, a propriedade de botão, você pode clicar aqui na propriedade e editar a propriedade e determinar qual é a ação desse botão. Você pode digitar aqui o nome para o botão, ação. E aí aqui você vai editar mais a fundo, de acordo com o que você deseja que aconteça quando você clicar no botão. A gente pode fazer alguns exemplos mais a fundo, mas nesse caso aqui foi só para mostrar para vocês as propriedades na parte prática diante da tabela. Então, o Notion se trata somente disso. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês as relações da visualização. Nesse caso aqui, a gente visualizou as propriedades, que é tudo que tem dentro do Notion, e entendendo isso aqui, você já matou 90% de tudo que existe dentro do Notion. Vamos lá para o próximo vídeo. Agora que a gente já conhece as propriedades dentro do Notion, vamos olhar agora o seguinte. O exemplo básico da tabela são as linhas e as colunas. Agora que a gente já entende as propriedades, vamos olhar as visualizações. Nesse caso, eu já criei aqui 5 exemplos de visualização. Na verdade são 6, mas eu deixei o sexto para eu criar agora para mostrar um exemplo para vocês. Para criar uma nova visualização, vocês já sabem, é só criar aqui no mais, e aí clicando no mais, você vai ter a possibilidade de com 6 itens aqui para criar uma nova visualização. Nesse caso, eu só não tinha criado a galeria. Vou clicar aqui em galeria. E aqui embaixo você vai ter algumas opções de configuração dessa nova visualização. No caso, apareceu uma imagem aqui, porque eu já tinha jogado uma imagem dentro da página. Eu vou explicar isso para vocês melhor para frente. Aqui nesse caso, você pode ajustar a imagem. E no caso, ela vai ajustar a imagem aqui. Você pode ocultar o título da página. Você pode determinar o tamanho da galeria, se você quer grande, pequeno ou médio. Nesse caso, vou deixar aqui médio, para a visualização ficar melhor. Você pode determinar o modo de visualização, se você quer
centralizado, lado a lado, ou se você quer abrir a página inteira. Nesse caso eu vou deixar modo centralizado primeiro, até vocês entenderem melhor. Pronto. Vamos supor que a minha configuração, nesse caso, é essa aqui mesmo. Cliquei em concluído. Prontinho. No caso da visualização no Notion, é muito simples. A gente tem a visualização em tabela, que são linhas e colunas, onde a gente pode visualizar as propriedades em uma linha. No quadro, a gente vai poder separar os nossos conteúdos por status. A determinados status que a gente criar dentro da tabela, a gente vai poder mover esses itens em formato de Kanban também. Então a gente vai poder mover as páginas todas de acordo com a nossa necessidade. Então o status pode ser necessário de acordo com a sua função, com aquilo que você está adaptando ao seu trabalho. Vamos aqui em cronograma, que é a terceira visualização. Nesse caso da visualização de cronograma, é como se fosse um calendário totalmente horizontal. No caso, a gente vai adicionar uma data a um determinado momento do mapa e a gente vai determinar uma tarefa. E ao clicar no mais, a gente vai aparecer aqui a nossa página aqui. Eu vou explicar um pouquinho mais a fundo ao fim do vídeo. A visualização de cronograma é interessante, mas eu não uso muito não, mas é uma visualização interessante, a depender do tipo de trabalho que você usa, pode ser muito útil. No caso de calendário, que é uma das funções que eu mais uso, a gente tem uma visualização completa, então vocês podem entender um pouco mais navegando nessa página e entendendo que vocês podem criar tarefas em qualquer momento, clicando em qualquer dia, em qualquer data, e determinar todas as tarefas que vocês querem. Nesse caso aqui eu estou criando várias coisas, só não estou dando o título. Mas a visualização de calendário é simples e objetiva. Você consegue perceber porque todas as funções são simples e práticas de executar. Vamos partir para o próximo. A visualização em lista, como o nome já diz, é uma visualização em lista. Você vai ver todas as funções, inclusive aquelas que eu criei ali no calendário, elas vão aparecer aqui. E aqui você vai ter uma visualização mais limpa das funções, das informações. Então você pode também determinar quais propriedades você quer ver aqui na lista. Nesse caso, só está aparecendo o título e a data. Mas você pode determinar outras propriedades para aparecer aqui também. Vamos para a galeria. Galeria vocês já viram, foi a primeira função. Vocês vão entender o seguinte, que aqueles que eu criei lá em calendário, já vai aparecer aqui sem título, mas só para concluir o que eu falei que eu falaria no final do vídeo. A visualização, ela nada mais é do que a forma com que você vai ver o mesmo conteúdo. Quando você clica aqui em tabela, no caso a primeira visualização, você vai determinar algumas informações aqui. Nesse caso, quando eu clico aqui em abrir, eu estou vendo o item que eu coloquei aqui, todas as informações que estão aqui nas propriedades. Nesse caso eu vou ver na vertical. Eu posso alterar todas as informações aqui. Nesse caso eu joguei um item aqui. Eu arrastei um item da pasta e joguei aqui. Não necessariamente eu preciso incorporar. Então eu coloquei aqui de exemplo, para vocês visualizarem. Então eu posso mudar a forma de visualização, mas quando eu clico no item, ele vai abrir uma página e essa página está nesse formato aqui. E você pode editar também a forma de visualização aqui dentro, se você quer expandir ou ocultar essas informações aqui dentro, mas independente da visualização que você vai clicar, qual que você vai usar, todas que você clicar, vai abrir a página com a informação dentro. Então, sobre visualização, não tem muito a acrescentar. São essas 6 visualizações que a gente tem dentro do Notion, e tudo que a gente faz dentro do Notion é copiar e sincronizar essas informações de acordo com nossos interesses. No próximo vídeo, eu vou falar sobre os filtros e sobre ordenação. São 2 pontos importantíssimos que você precisa entender dentro do Notion para você conseguir navegar de forma fluente dentro dessas informações, porque necessariamente você não precisa ver tudo ao mesmo tempo. Então a gente usa o filtro e a ordenação para acrescentar o máximo de fluência dentro da nossa navegação dentro do Notion. Vamos para o próximo vídeo. Certo, no Notion a gente tem 2 funções que são simples de serem usadas, mas que fazem toda a diferença e são aqueles 10% que fazem com que todo o trabalho valha a pena. No caso, eu estou falando do filtro e da ordenação. Aqui eu já criei alguns exemplos e vou abrir algumas funções para vocês aqui. Primeiro do filtro, para você entender como é que a gente pode usar essa função a nosso favor. Primeiro a gente vai criar um filtro, que é simples, clicando aqui em filtrar, vai aparecer a lista de propriedades que a gente tem criada aqui na nossa tabela. E nesse caso aqui eu vou dar um exemplo. Eu vou criar um filtro para seleção. Nesse caso aqui, deixa eu ver aqui, seleção, seleciona. Aí vai aparecer a opção aqui do lado para eu
escolher que tipo de filtro eu quero. Nesse caso, eu quero ver somente o item 1, que está aqui na propriedade de seleção. Nesse caso, eu clico aqui em item 1, e aí os outros itens, no caso o item 2, some. Ou pode ser ao contrário, eu quero ver o item 2 e não quero ver o item 1. Então, nesse caso aí, eu tenho um filtro onde eu posso ver o que tem dentro da propriedade de seleção, usando como tema. Nesse caso, eu vou deixar os dois aí e vou deixar esse filtro aqui de canto. Você não necessariamente precisa deletar, mas você precisa desmarcar para você não acumular filtros e acabar perdendo as informações de uns filtros ligados. Vou adicionar outro filtro aqui de exemplo. Nesse caso, vou usar um filtro para data. Vamos dar um exemplo aqui de filtro para data. Clico aqui em adicionar filtro, data. Aí eu posso determinar que eu quero ver somente essa semana, o dia, o mês, o ano inteiro. Eu vou colocar aqui que eu quero ver dia. Nesse caso aqui eu posso ver dia 5. Se não tiver nada no dia 5, não vai aparecer nesse caso, porque não tenho datas preenchidas a todo ponto. Vou colocar aqui ano. E aí vamos ver aqui, dia 19 de abril. Vamos clicar aqui em 19 de abril. Pronto, quero ver 19 de abril. Aqui em cima você tem outras opções, no caso é relativo a hoje. Eu posso clicar aqui e colocar aqui dia e clicar 19 de abril. Vamos dar exemplo aqui, dia 5. Relativo a, está antes ou depois. E aí você vai fazer aqui a seleção de acordo com o que você quer. No caso eu vou clicar aqui em 19. Aí ele vai usar como referência o 19 de abril e vai tirar as outras datas que tiverem antes. Então isso aqui é uma questão de um filtro também muito específico, mas que é muito útil, é muito importante você dar uma olhadinha. Nesse caso, vou abrir outro filtro aqui de exemplo. Vou desativar esse filtro aqui, vou deletar ele nesse caso. Vou adicionar outro filtro, vou dar um exemplo agora, o filtro, vamos usar um filtro aqui para o check-in. Adicionar filtro para o check-in. Nesse caso, vamos lá o check, né? Marcadas. No caso, eu quero ver somente as que tiverem marcadas. Se eu quiser ao contrário, eu quero ver somente as desmarcadas. E ele vai tirar, então, simples e fácil. No caso, a gente pode criar um filtro para qualquer uma das propriedades. O único conselho que eu te dou é que você desmarque ou exclua o filtro para você não acumular filtros um em cima do outro e acabar atrapalhando, porque isso acaba indo filtrando e acaba sumindo todos os dados aqui. Então, ou você exclui ou você remove o filtro que você selecionou. Nesse caso, a gente estava falando de filtro. É simples, mas é muito importante você entender a respeito de filtro. Agora vamos falar de ordenação. No caso de ordenação, é algo parecido com o filtro. É simples, você vai clicar em ordenar e aqui em ordenar você vai clicar na propriedade da qual você quer ordenar. Nesse caso aqui vamos pensar aqui em número. Vamos pensar aqui na propriedade número. Vou clicar aqui em número, já está na ordem ali. Mas vamos pensar o seguinte, eu quero decrescente. Aí ele vai botar a partir da propriedade número, todos os itens, todas as propriedades vão estar à mercê da propriedade número. Se ela tiver no formato decrescente, tudo vai ficar no formato na ordem dela. Nesse caso eu vou querer crescente. Eu posso fazer isso com qualquer um dos itens, qualquer uma das propriedades no caso também. O mesmo conselho é dado, vocês podem escolher uma ordenação a partir daqui mesmo. Nesse caso eu posso clicar e escolher aqui pelo texto. Vamos pensar aqui em texto. Está aqui a propriedade logo aqui do lado. Deixa eu ver, texto aqui, está onde texto? O texto está aqui embaixo. Pronto. Vou botar aqui decrescente. Pronto. E aí ela já bota o texto de forma decrescente, ou seja, simples e muito útil de entender, muito fácil de usar. Entendendo filtro e ordenação, você já mata toda a charada do Notion, porque essa é uma das funções que fazem com que a gente tenha mais fluência dentro da função, da tabela e dentro da página. Claro que eu vou aprofundar em algumas funções dessas depois para poder dar uns truques, passar algumas artimanhas que a gente acaba aprendendo com o passar do tempo, mas o básico do Notion na tabela é isso. Se resume a filtrar e ordenar as informações que você tem dentro das propriedades, baseados também na visualização, que é a forma com que você vai visualizar essas informações que você adicionou dentro da sua página. No caso, as páginas e, nesse caso, uma visualização de galeria, onde você pode ver até imagem. E por aqui é isso. Vamos para o próximo vídeo. Eu deletei tudo que tinha aqui na página para a gente ter uma visualização melhor da tabela e dos conceitos que a gente vai trabalhar agora. Nesse caso é importante você entender o seguinte, que
Basta uma tabela e a gente já consegue trabalhar várias funções, a gente já consegue trabalhar vários projetos e atividades em um só lugar. Basta você entender como manipular os seus dados e como você projetar as suas propriedades da forma que te convém. Nesse caso, eu quero explicar para vocês como é que vocês podem duplicar uma tabela para que vocês possam usar em várias páginas diferentes ou para que você possa ter várias visualizações em uma mesma página. Uma página aqui de tarefas, por exemplo. Eu vou colocar aqui o título dela para que a gente possa ver o título. Nesse caso, é uma tabela de tarefas. Vamos pensar o seguinte: eu estou vendo aqui a tabela para todas, tarefas para visualizações para fazer, visualizações das tarefas feitas e visualizações que eu não ordenei datas. Ou seja, eu posso vir agora dar uma data e ela vai sumir daqui. Assim que eu clicar em uma data, ela vai sumir daqui. Ela vai aparecer uma data, porque nesse caso eu estou agendando a data que eu desejo produzir essa tarefa ou essa atividade. E aí ela vai vir para cá. E as tarefas que eu marcar para a data de hoje vai aparecer aqui em todas. Você pode renomear e personalizar os ícones da forma que desejar. Isso aqui eu fiz de forma simples para a gente poder usar de forma didática. Nesse caso, copiar uma tabela, você tem duas possibilidades. Você pode simplesmente selecionar toda a tabela e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que é o clássico. Você pode ir aqui nos três pontinhos e clicar em copiar link para esta visualização. E aí você pode colar aqui embaixo essa opção, criar visualização vinculada da base de dados. Ok. Aí você clica e aí ele vai duplicar essa base. Nesse caso, ele vai perguntar qual aqui você quer duplicar, qual das visualizações você quer. Eu vou colocar aqui todas. Mas nesse caso, não necessariamente você precisa usar essa visualização. Eu dupliquei a tabela e tudo que você mexer em uma tabela, você vai estar mexendo em outra. Mas qual seria a funcionalidade de eu ter a mesma tabela na mesma página? É que nesse caso você vai poder alterar aqui a visualização e transformar a tabela em galeria. E aí nesse caso você vai ter a mesma tabela, só que uma visualização vai estar em tabela de lista e a outra vai estar em galeria. E você pode fazer isso para cada uma das visualizações. Você pode ter as visualizações aqui na mesma tabela clicando, ou você pode distribuir assim, porque dessa forma você vai ter as coisas de forma visual. Vai que você quer ver os dados de forma diferente só em abrir a página, e você pode distribuir os templates dessa forma, e aí você pode fazer as configurações de acordo com o que você deseja. E se você desejar fazer a mesma coisa em outra página, o que é que você pode fazer? Você vai copiar a visualização, copiar o link e vai abrir aqui do lado, vai em outra página. Eu já até coloquei aqui de exemplo. Então você vai vir aqui e vai colar. E aí vai criar a visualização vinculada. E aí tudo que você mexer aqui, vai mexer lá também. Nesse caso aqui você vai poder também escolher a forma de visualização. Se você vai querer galeria mesmo, ou se você vai querer usar de outra forma. Ou você vai querer lista, se você vai querer cronograma, se você vai querer um calendário. Então é tudo questão de como você vai distribuir a visualização. Nesse caso aquela página vai ficar aqui. Eu vou voltar lá para a página onde a gente estava. E tudo que você alterar em qualquer uma dessas tabelas vai estar alterando a mesma, porque no caso são todas cópias da mesma. São, na verdade, clones, certo? Então, dessa forma, agora tudo é questão de estética. É você adicionar uma capa, você alterar um ícone, você renomear a página como um perfil. Então, tudo agora é uma questão de você entender como é que funciona isso. E nesse caso, eu já desenvolvi os meus templates, onde eu tenho um formato adequado, onde eu uso as minhas tarefas, onde eu faço os meus trabalhos e domino a minha relação pessoal do dia a dia. Pois nesses anos todos a gente vai testando um template, vai testando outro, vai testando possibilidades e eu já tenho o meu template pronto. Nesse caso, o meu template fica nesse formato. Esse aqui está em branco, porque eu deixo aqui para passar para os meus amigos, para os meus colegas e a gente está trabalhando nesse template aqui para passar para as pessoas e eu estou fazendo um curso para ensinar esse template aqui para as pessoas. Eu vou mostrar para vocês aqui uns modelos que a gente tem dado até pelo próprio Notion, onde ele dá alguns exemplos, onde ele dá algumas funções e ensina a gente como organizar as nossas funções do dia a dia. Então, é interessante que você veja como a gente pode pensar dentro do Notion, qual é a possibilidade de uso das ferramentas, quais são as áreas que a gente deve organizar, como a gente deve pensar esse conteúdo. E tudo isso facilita para que a gente possa criar modelos, templates, de acordo com os nossos projetos de vida. Olha só, eu vou deixar esses exemplos aqui para você num template, onde você possa dar uma olhadinha em cada um desses templates aqui e ver como funciona e qual deles se adequa. Mas se vocês estiverem interessados, eu posso também mostrar para vocês o template do Proativo, que é o meu template pessoal, onde eu desenvolvi a partir desses 6 anos um template profissional, onde eu adequei e deixei o modelo pronto para a gente poder trabalhar e desenvolver
qualquer habilidade. Eu vou gravar um vídeo onde eu vou mostrar cada um desses modelos aqui e também vou mostrar para vocês o template do Proativo, que é o meu template, certinho? Então é isso. Chegamos ao final do nosso treinamento tutorial básico do Notion e acredito que a gente alcançou o nosso objetivo, que é o entendimento básico das ferramentas do Notion de acordo com o que é necessário para você criar a sua própria rotina, para que você possa criar o seu próprio template, criar a sua própria organização diária e ter hábitos mais proativos, certo? Qualquer dúvida, vamos comentar, vamos deixar as dúvidas aí que eu vou aprofundar em cada um dos assuntos. Esse aqui é o template do Proativo. Eu vou fazer um curso completo para ensinar vocês a usarem esse template aqui também, porque ele é adequado para você usar no computador e você também tem a versão mobile, que é para você usar no celular, onde você vai visualizar de forma limpa e objetiva, pois no celular a gente usa o celular para acompanhar as nossas tarefas, nossas funções e atividades, projetos e até mais. É por aqui que a gente fica. Logo mais eu vou entrar em mais informações a respeito do Proativo e vou ensinar vocês como é que vocês podem obter essa ferramenta. Valeu? Até mais. Pronto. Verificando aqui, essa seria a visualização mais simples de dashboard, uma área de trabalho para você trabalhar no Notion. Seria uma página simples com uma tabela para você anotar suas tarefas e essa mesma tabela duplicada, onde você vai ter a visualização em galeria, onde você vai poder ver imagens, caso você queira. Mas em outros casos, nós temos também alguns modelos que eu vou mostrar aqui para vocês e pode servir de referência para cada um dos seus trabalhos, seus projetos. Eu já tinha copiado esse modelo aqui do Notion, onde você tem lá esses modelos aqui, essa quantidade de modelos que você tem lá disponível para você dar uma olhada e servir como referência. Eu já tinha copiado alguns aqui para deixar no próprio Notion e eu mostrar para vocês as possibilidades de uso do Notion. Nesse caso aqui, temos aqui templates para trabalho, templates para estudo, templates de wiki ou pesquisas, projetos, pessoas e documentos. São exatamente esses modelos que nós encontramos lá no site do Notion. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, objetivamente, eu seguro Alt aqui no teclado e aperto, e ele vai abrir uma barra lateral aqui. Aí você vai ver alguns exemplos de templates prontos que eles mostram para a gente. Nesse caso aqui, especificações do produto. Aqui ao lado você vai ver um template para especificações de produtos. Nesse caso aqui ele não está usando tabelas, mas eles estão usando algumas ferramentas. As caixas de alternantes e as caixas de bloco de marcação. Isso aqui é interessante, então aqui é um modo de fazer uma descrição de um conteúdo, um produto específico. Isso aqui, anotação de reunião individual. Vamos dar uma olhada rapidinho em cada um. Esse caso aqui é um formato simples. Você tem um botão aqui que você clica no botão, vamos ver aqui. E aí você clica e cria uma tarefa para hoje. É uma coisa interessante, você pode duplicar esse modelo aqui e usar. E é simples, só tem isso na página. Ativo de marca. Você pode aqui guardar os seus ativos de marcas, as coisas do template, os vetores da sua marca, da sua empresa. Esse é um template interessante do qual eu também já fiz uma cópia, eu fiz um modelo próprio específico que está dentro do meu Proativo, em que eu uso esse modelo aqui, mas com as minhas modificações específicas. Vamos dar uma olhada aqui no template de estudo. Planejamento da tese, para você que está fazendo uma tese, para você que está estudando ainda. Aqui tem umas referências bacanas aqui de template. Deixa eu abrir um pouquinho mais a página aqui. E se vocês perceberem, a página aqui, ó, abriu aqui na barra lateral. Então eu estou visualizando aqui de forma minimizada ou dividida. Então aqui você vai ver o planejamento da tese. Você vai ver que aqui temos as datas, status, as notas, as fontes, o tipo de material. Então você tem vários tipos de templates que você pode usar como referência. Não vou clicar em cada um deles porque daria um vídeo muito longo. Mas você aqui já entende essa ideia. Eu vou deixar esse link disponível aqui dessa página para você dar uma olhada e poder visualizar cada um deles. Pensando bem, eu já usei todos esses templates aqui. Só que, como é que eu fiz? Eu adequei todos os templates que tem aqui, trabalho, estudo, wiki, projetos, pessoas, documentos, em um único projeto. Foi o que eu chamo de projeto Notion Proativo, que é essa ferramenta aqui, que eu vou disponibilizar para vocês logo mais, quando eu tiver terminado o curso, onde eu faço o treinamento completo para vocês entenderem como usar essa ferramenta. E por que que eu adequei essa ferramenta dessa forma? Porque necessariamente todas as ferramentas que nós temos aqui nos modelos são repetições de tarefas que são similares. Então você precisa realmente adequar a sua rotina ao seu tipo de projeto, ao seu tipo de trabalho, às suas atividades e seus projetos pessoais. Então, eu criei um template onde você pode adequar todas as suas rotinas, todos os seus projetos e atividades de uma forma única. Nesse caso aqui você vai ter os projetos, aqui na primeira aba, onde eu posso ver a visualização em cronograma, eu posso ver também em lista, tabelas ou galeria. Aqui embaixo eu tenho as tarefas, que de acordo com as tarefas vão sendo marcadas para a data de hoje, elas vão aparecer aqui.
Nesse caso, essa é a minha visão da página inicial dessa dashboard. E aí eu estou fazendo um treinamento onde eu vou explicar cada uma dessas funções aqui, cada um desses elementos que tem na tela. Nesse caso aqui, por exemplo, essa tabela de caixa de marcação, ela aparece todos os dias e renova todos os dias. De acordo com você acorda todos os dias, você vai ter tarefas a serem cumpridas. Amanhã, quando você acordar, essa lista vai estar renovada e você vai começar de novo. Então, todas as tarefas, todos os projetos, todos os templates que tem dentro dos modelos, eu já adequei e coloquei de certa forma aqui dentro do proativo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui em mapear mente ou a dashboard. Vamos clicar aqui em dashboard, que é um controle de rotina doméstica, onde aqui você vai ter os modelos para seus desafios de 7 dias, 30 dias, 90 dias, 180 dias. E aí eu estou treinando vocês justamente para vocês entenderem como é que vocês podem adaptar cada template do Notion de acordo com as suas necessidades. É um controle pessoal doméstico, para minha rotina doméstica. Eu vou clicar aqui em página inicial, e retorno aqui para o meu template, então eu vou botar aqui mapear mente, que é geralmente onde eu inicio o template do dashboard no proativo. Por que em mapear mente? Porque aqui você vai ter as áreas e os setores da vida, e aqui embaixo você vai fazer a sua caixa de spam. O que seria essa caixa de spam? Seria onde você vai colocar todas as tarefas, todos os projetos, todas as atividades, todas as anotações, todos os tipos de conteúdo que você precisa guardar e tirar da sua mente, e você vai colocar aqui e vai relacionar a um projeto. Mas como assim? Você vai relacionar um projeto. Você vai clicar e relacionar um desses projetos aqui em cima. Nesse caso, o que é que acontece? Ao você relacionar todos esses projetos aqui, eles já vão estar adequados às suas tarefas, aos seus projetos, à sua rotina de vida. Então, tudo que você precisa começar é organizar os setores da sua vida pessoal, vida profissional, acadêmica e adicionar todas essas informações aqui. De certa forma, ela vai ser relacionada a essas áreas de trabalho. E aqui na página inicial, você vai ver todas as relações dessas atividades, desses projetos, todos aqui. Então, aqui temos tarefas, projetos, os clientes e a dashboard. Vamos voltar aqui em página inicial. Quando você terminar de relacionar todos os projetos, você vai ter tudo isso aqui preenchido. Então, cada pessoa vai preencher o template de acordo com a sua rotina, com o seu cotidiano. Vou mostrar para vocês aqui o meu template pessoal, que é na verdade o mesmo template, só que no meu caso, o meu template ele já está adequado à minha rotina, aos meus dados, aos meus processos. Então, vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Prontinho, deixa só carregar. E prontinho, esse é o meu template. No caso do template em branco, ele não vai ter os projetos aqui em cima, porque você ainda não tem nada. Você vai configurar os seus projetos. Você vai adicionar lá em mapear mente, adicionar todas as informações e aí ele vai gerar os seus projetos e as suas tarefas. Nesse caso, eu não tenho nenhuma tarefa marcada para o dia de hoje. Mas como é que eu adiciono as tarefas? Aí você vai vir em caixa de entrada e vai adicionar suas tarefas. Você pode adicionar todas as entradas a partir do celular, porque aqui a gente também tem a visualização mobile. E sendo assim, você pode visualizar no celular apenas uma lista dos seus conteúdos que tem nesse dashboard, porque a visualização fica mais limpa e você tem um controle maior sobre todas as páginas que tem dentro do seu proativo. Então, vou voltar aqui em página inicial, no modelo de computador. E aqui, para adicionar um novo pagamento, novo hábito, nova leitura, é só clicar aqui. E aí você vai clicar e adicionar um novo hábito, um novo pagamento, uma nova anotação, uma nova tarefa. Nesse caso, eu posso também ir em caixa de entrada e adicionar essas informações do mesmo jeito, como tem aqui tarefas. Relaciono aqui uma data para hoje, no caso, vou colocar aqui dia 5, a data que eu estou gravando esse vídeo, e aí eu jogo aqui para tarefas. Prontinho. Comprar ventilador. Vamos voltar aqui em página inicial para verificar se está lá na página inicial. Vamos lá? Então está aqui, ó. Comprar ventilador. Então toda vez que você adicionar uma informação nas suas tarefas que tiver com a data, ela vai aparecer aqui. Nesse caso aqui ela já conta como atrasado, porque o lembrete está para um dia anterior. Aqui você tem um marcador para todas as vezes que você estiver controlando os dias que você entra para acessar. No meu caso aqui eu acabei zerando sem querer, mas o caso já estava em 98. Depois eu vejo isso, mas é um exemplo. Então nesse caso eu estou fazendo um curso completo para mostrar para vocês como é que funciona esse template aqui, como é que vocês podem adequar ele à sua rotina e ambientar a sua vida, os seus projetos, tarefas e atividades utilizando o Notion proativo, tanto no celular como no computador. Eu não falei para vocês sobre esse modelo aqui, mas isso aqui são as músicas que eu deixo rolando de fundo quando eu estou trabalhando. Legal, né? Então eu deixo aqui minimizado para não gerar espaço. Mas aí quando eu estou trabalhando eu deixo duplicado e deixo uma página tocando a música e vou controlando meus projetos. O que eu tinha para falar para vocês era isso. Bem-vindos ao Notion, seja mais proativo, leve uma vida mais simples e monte os seus projetos de vida baseado na organização. E se ficou ainda alguma dúvida,
pode deixar nos comentários, pode me chamar a atenção aí que a gente vai tentar ajudar vocês da melhor forma. Vamos tentar fazer uma consultoria para cada atividade, para cada modelo e tentar deixar vocês o mais fluente possível na ferramenta Notion e também no Proativo. Até a próxima. Um abração.